Então, turma, agora vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? Vamos lá para a página 106 do nosso livro de Geografia. Vamos aprender um pouquinho aí na seção Assim Também Aprendo. Hoje eu precisarei dar algumas respostas para essa página, para que vocês possam responder as páginas seguintes, tá certo? Então, vamos prestar atenção, já pegue o lápis, porque algumas coisas vocês já vão precisar responder agora, durante o vídeo, porque senão vocês não vão conseguir responder as próximas questões, tá bom? Então, acompanhe aí a explicação. Antropólogos são cientistas que estudam a diversidade cultural dos povos, principalmente seus costumes, crenças e hábitos. Então, existem cientistas que estudam esses costumes, as crenças, os hábitos da cultura dos povos, certo? A diversidade cultural. Então, eles são chamados de antropólogos, certo? A partir de suas pesquisas, Darcy Ribeiro foi um famoso antropólogo e estudioso da formação do povo brasileiro. Então, Darcy Ribeiro, ele estudou a fundo a questão da formação do povo brasileiro, da cultura, dos costumes, das crenças, de onde surgiu, como foi formado, tá? Então, esse famoso antropólogo, ele se chama Darcy Ribeiro. A partir de suas pesquisas, ele organizou o território brasileiro com base nas origens, na cultura e no modo de vida da população. Ele afirmou que há 5 Brasis dentro do Brasil. Então, vamos ver como foi que ele organizou o Brasil na visão dele, na visão da antropologia, né, dos estudos que ele fez da cultura, da formação da cultura brasileira. Então, vejam, aqui acima, que seria a região norte, nós temos o Brasil Caboclo. Anotem aí, peguem o lápis e escrevam Brasil Caboclo. O Brasil Caboclo, ela está localizado principalmente na área da Amazônia. Tem a presença marcante de populações indígenas, portugueses e nordestinos do sertão. O caboclo é uma miscigenação entre o índio e o branco. É uma mistura do índio com o branco, né? Então, como nós tivemos a colonização portuguesa, então ocorreu essa mistura. Então, ele chamou essa área aqui de Brasil Caboclo. Anotem aí no livro de vocês, certo? Vamos lá agora para essa área aqui. Deixa eu te levantar um pouquinho aqui. Agora nós temos aqui, ó, Brasil sertanejo. Anotem aí. O Brasil sertanejo, as principais áreas é o sertão da Caatinga, nessa região aqui do sertão nordestino. E o Cerrado do Brasil, que é a parte mais central do Brasil. Presença marcante do vaqueiro nordestino na Caatinga e no Cerrado. Sempre presente o gado e o couro. Então, é representado, tá vendo? Essas são, vamos dizer assim, as características marcantes, né? Desse Brasil, segundo Darcy Ribeiro. Então, anotem aqui, ó, Brasil sertanejo. Logo em seguida tem o Brasil crioulo. Anotem aí, Brasil crioulo. Deixa eu até te aproximar um pouquinho. O Brasil crioulo, a principal área é a faixa litorânea do Nordeste, aqui, ó. Essa faixa aqui, ó, do litoral do Nordeste. Deixa eu suspender um pouquinho mais. Aqui, ó, o litoral do Nordeste brasileiro. A presença marcante do negro, do engenho, da casa grande e da senzala. Lembram quando os portugueses, né, eles escravizaram os índios, os negros, né, que chegaram da África, eles se localizavam principalmente nessa área aqui, né, onde cultivou os cana-de-açúcar,
né, a produção do açúcar. Então, foi nessa região aqui, ó. Então, por isso que fala da presença marcante, né, do negro do engenho, né, da Casa Grande, da senzala, onde ficavam os negros, né? E o crioulo é o negro nascido no Brasil, e não os que vieram escravizados. Então, já são os filhos, vamos dizer assim, os filhos e os netos daqueles negros que vieram escravizados, tá? Que permaneceram nessa área. Então, ele chama de Brasil crioulo, certo? Vamos mais aqui embaixo, nós temos o Brasil sulino, porque é a região sul do Brasil. O Brasil sulino, ela tem também na faixa litoral, faixa central, tem um pouquinho mais aqui para o centro, e os pampas da região do sul. Abrange 3 grandes grupos: os açorianos, que vieram dos arquipélagos dos Açores, de Portugal, no litoral, nessa faixa litorânea. Gringos, na faixa central, e os gaúchos dos Pampas, que é bem nessa região aqui abaixo, certo? Dos Pampas. É considerado por Darcy Ribeiro o Brasil de maior heterogeneidade cultural. Epa, quase não sai. Por que heterogêneo? Porque tem muitas culturas nessa região aqui. Ele acha que essa região aqui é onde tem mais concentração cultural, mais diversidade cultural. Presença marcante dos portugueses, açorianos, dos gringos, os alemães, poloneses, italianos, né? E dos gaúchos, que é uma miscigenação entre indígena e branco, certo? Nessa região ocorre essa miscigenação, tá? Dos índios e dos brancos. Mas aqui vamos falar agora do Brasil caipira. Deixa a tia voltar um pouquinho aqui a tela, para que vocês possam ver melhor. Brasil, anotem aí, ó. Brasil caipira. O Brasil caipira, ela fica no interior da região sudeste e centro-sul do Brasil. Então, sudeste, que é essa região aqui, e centro-sul, tá? No centro, mais um pouquinho a sul do Brasil, certo? Tem a presença marcante do bandeirismo, dos indígenas, né? Que nós estudamos já um pouquinho sobre isso, e da mineração e do plantio do café, essa região aqui, tá? Então, Darcy Ribeiro chamou essa parte aqui do Brasil de Brasil caipira, certo? Então, vocês vão somente anotar esses nomes, né? Brasil caipira, Brasil sulino, Brasil crioulo, Brasil sertanejo e Brasil caboclo, para que vocês possam responder a atividade da próxima página, certo? Da página 107, que eu já vou explicar. Então, vamos lá para a explicação da página 107. As migrações internas sempre ocorreram e tiveram um papel muito importante na formação da sociedade brasileira. Então, aí ao lado vem explicando que a migração interna é o deslocamento de pessoas do interior, no interior do próprio país, é dentro do próprio país, certo? É uma migração interna, porque é dentro do próprio país. Os deslocamentos populacionais permitem que hábitos e costumes de um lugar sejam levados para outros lugares. Assim, os migrantes levam seus costumes para onde vão e, ao mesmo tempo, aprendem novos costumes ao chegar a um novo destino. Em troca, enriquece a cultura de um país. Então, vejam, vamos supor que a gente saia daqui da região Nordeste, saia daqui da Bahia e vá morar no Sul. Então, nós podemos levar um pouco da nossa cultura da região Nordeste para o Sul e aprender um pouco da cultura da região Sul. Então, uma troca cultural. E isso provoca um enriquecimento cultural. Então, o país vai ficando cada vez mais rico de cultura, de costumes diferentes, né? Ocorre, vamos dizer assim, uma miscigenação, né?
cultural, uma mistura de culturas, certo? Então, vamos aqui. Vocês irão responder as questões agora da página 107 de acordo com aquelas respostas da página anterior, certo? De acordo com o Brasil de Darcy Ribeiro, certo? Na primeira questão, identifique e anote a origem e o destino do deslocamento numericamente mais importante. Então, observem que tem uma seta aqui mais grossinha, ó, que vem mostrando um Brasil aqui de Darcy Ribeiro, que ele deu um nome para um outro Brasil aqui. Prestem atenção aí no mapa, tá? Na segunda questão, esse deslocamento populacional que ocorreu no Brasil envolve quais Brasis de Darcy Ribeiro? Preencha os quadros abaixo. Então, aqui tem um nome de um Brasil, tá saindo daqui e indo para um outro Brasil, de acordo com as informações de Darcy Ribeiro, né? O que vocês anotaram da página anterior. Então, vocês vão colocar essa região aqui, segundo Darcy Ribeiro, como é que se chama? Vocês vão anotar aqui. E essa região aqui, como é que chama? Vocês vão anotar aqui, certo? Minha coleção de palavras de geografia. Vamos ver uma palavra de origem indígena que tem vários significados. Paraná. Procure o significado de Paraná, né? Então, Paraná significa braço de rio caudaloso separado do curso principal por ilhas, canal que liga dois rios, significado mais utilizado na Amazônia. Certo? Então, Paraná, nome de um importante rio que separa os estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e depois segue seu curso em outros países. Ele passa pela Argentina e pelo Paraguai. Outro significado é nome de um estado brasileiro na região sul. Nome de um canal que liga dois rios na Amazônia, certo? Então, esses são os significados para Paraná, né? Que também é o nome de um dos estados. Ó, ele se encontra aqui, ó, Paraná, da região sul do Brasil, certo? Vamos lá. O crescimento urbano. Urbano, lembra o que, gente? Cidade. Então, o crescimento das cidades. Vamos ver como é que isso ocorre. Ao longo do tempo, com trabalho e tecnologia, o ser humano foi se apropriando de recursos naturais e criando elementos culturais, transformando as paisagens. As paisagens urbanas e rurais que conhecemos hoje são resultado de processos de transformação do espaço. Vocês acham que há 50 anos atrás a nossa cidade era da mesma maneira que nós encontramos hoje? Com tantas casas, tantos prédios, tantos carros, né? E a roça, vamos dizer assim, a região rural, né, a área rural, era dessa mesma maneira? Ou é bem diferente do que é hoje? Há 100 anos atrás, né? Então, essa paisagem, ela passa por transformações. Ao longo dos anos, ela vai sendo modificada, tanto a área urbana quanto a área rural, certo? Então, vejam aqui, ó, tem uma imagem. Essa questão aqui vocês não precisam resolver não, tá? Aqui tem uma imagem, tá vendo, ó? De uma área rural. A gente vê aqui o gado, as plantações. Lá ao fundo nós vemos alguns prédios, então vejam que a área urbana já está bem próxima à área rural. Nós encontramos aqui indústrias e próximo aqui já passa uma estrada, ó. Olha o fluxo de carros, quantos carros, tá vendo? Meios de transportes, caminhões, ônibus, né? Então vejam, a área urbana já não está mais tão distante da área rural, né? Já não existe um distanciamento tão grande como era antigamente, certo? Vamos lá para a página 109. Na página 109 tem atividade, certo? Vocês irão responder as atividades da página 109. O crescimento das cidades, impulsionado pelas atividades econômicas e pela migração do campo para a cidade, caracteriza o processo de urbanização.
Então, o que quer dizer isso aí? Que as cidades, elas foram crescendo pelo aparecimento, pelo surgimento das atividades econômicas, né? Foram surgindo mais atividades econômicas, né? E por que aumentaram essas atividades econômicas? Por causa da migração do campo para a cidade. Lembra que nós aprendemos que é o êxodo rural? Então, aumentou-se a quantidade de pessoas na área urbana, então as atividades econômicas também vão crescendo. O processo de urbanização também vai crescendo. Mais casas, mais ruas, mais avenidas, mais prédios, né? Mais comércio, e tudo vai se desenvolvendo, tudo vai crescendo junto. No Brasil, o processo de urbanização está, em parte, relacionado ao desenvolvimento da indústria, iniciado na década de 1930. Com as indústrias, o comércio e a prestação de serviços se expandiram. Então, chegaram as indústrias nas cidades, né, na área urbana. Então, houve a necessidade do crescimento da prestação de serviço, né? Porque mais pessoas, então, precisam de mais serviços, né? Nós estudamos, né, quais são as prestações de serviço, né? O comércio, a área médica, né, hospitalar, escolas, lojas, né, que fazem parte do comércio. Essas atividades atraíram muitas pessoas para as cidades. Grande parte das migrações internas ocorre do campo para as cidades, né? Porque é nas cidades onde se encontram o quê? As melhores condições, né? De trabalho, né? Mais oferta dessas atividades econômicas que foram citadas aí acima, né? Esse fluxo de pessoas recebe o nome de êxodo rural e é uma das características do processo de urbanização do Brasil. Nós estudamos sobre êxodo rural nos conteúdos de história, né? Então, agora vocês irão responder essas questões. Hoje, de cada 10 brasileiros, 8 vivem em cidades. Pinte no gráfico ao lado a quantidade de fatias que representam essa informação. Então, prestem atenção. Hoje, de cada 10 brasileiros, 8 vivem na cidade. Então, vejam. Esse círculo aqui, ele está dividido em 10 partes, porque são de cada 10 brasileiros. 8 vivem em cidades. Então, vocês vão pintar quantas partes? Prestem atenção. Segunda questão. Deixa eu te colocar bem aqui acima. Opa, mas também coloquei demais. Não dá nem para ler. Hoje de cada... Observe os gráficos. O que eles mostram? Então, aqui, Brasil, distribuição da população rural e urbana. Então, vejam. 1950, olha como era a área urbana e a área rural. Passados 20 anos, 1970, olha o que aconteceu com a área rural e olha o que foi acontecendo com a área urbana. Vejam, aqui estava meio a meio. Aqui, aconteceu o que com a área urbana? Ela já cresceu um pouquinho, né? E aqui em 1991, olha o pedacinho só que sobrou para a área rural e olha o tamanho da área urbana. Ocorreu o quê? Um crescimento da área urbana e diminuição da área rural, né? Complete o gráfico ao lado com as informações sobre a população urbana e rural do Brasil em 2010, considerando uma população urbana de 84% de uma população rural de 16%. Então, é como se vocês fossem pegar essa aqui, e dividir, né, em 10 partes, e vocês vão colocar aqui, quanto seria 84% e quanto seria 16%. Então, a parte maior, tá vendo que é urbana? Vocês vão escrever área urbana. A que for maior, vocês vão fazer uma divisão aqui, né? E a rural 16%. Onde vocês colocarem 16%, vocês vão escrever área, população rural. Certo? Vamos lá para a página 110. Saiba mais. Atualmente, o Brasil é considerado um país urbano-industrial, né? Então, porque nós temos a maior parte da população vive na cidade, vive na área urbana e por causa da quantidade de indústrias, né, que nós já encontramos no nosso país.
Vamos entender o porquê. A maior parte da população vive em cidades. A atividade industrial desempenha papel muito importante na organização do espaço. Então, veja, a indústria tem uma grande importância, né? Então, nós temos aqui, ó, Brasil Indústria em 2010. Então, tem aqui, ó, na legenda, maior concentração industrial e outras concentrações industriais. Então, vejam que nós temos aqui, ó, indústrias, né? Um pouquinho aqui, ó, um verdinho. O verde escuro, que é a maior concentração de indústrias, está aqui, na região sudeste. Nós temos aqui, ó, Vitória, uma parte, né, desculpa, do Espírito Santo, praticamente todo o Rio de Janeiro, uma parte de Minas Gerais e grande parte de São Paulo, certo? Então, vejam que a concentração industrial está na região sudeste. E outras concentrações industriais, existem indústrias, né, mas numa proporção menor, né, uma quantidade menor, espalhado por todo o Brasil. Nós temos aqui na região norte, nordeste, né, centro-oeste e também na região sul. Agora a questão da urbanização do Brasil, né, áreas mais urbanizadas, né, com mais concentração de pessoas, ó, uma alta concentração de pessoas, né, de áreas urbanas, né, não tanto áreas rurais. Aí nós temos aqui, ó, Goiás, São Paulo, né, e o Distrito Federal. Uma média, aí nós temos aqui Amazonas, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E baixa nós temos Acre, Rondônia, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe e Alagoas. Certo? Que tem menos áreas urbanas, né? Existem mais áreas rurais, né? Inclui, ó, com baixa a Bahia, né? Se trata de um estado muito grande, né? Existem cidades bem desenvolvidas, bem urbanizadas, mas como é um estado muito grande, ainda existem muitas áreas que não são urbanizadas, mas áreas de campo, certo? Essa página, a página 111, fica como atividade também. Então, com base nos mapas de indústria e urbanização da página ao lado, faça o que se pede no mapa abaixo. Então, vocês vão pintar de vermelho os estados brasileiros com maior concentração industrial. Vocês vão olhar lá no mapa, né, da página anterior. E vão coloque pontos nos estados brasileiros com alta taxa de urbanização. Vocês vão colocar pontinhos, tá? Colocar assim, ó. Não, só vou usar esse estado aqui como exemplo. Vocês vão botar um monte de bolinhas assim, ó. Um monte de pontinhos dentro dos estados brasileiros com alta taxa de urbanização. É só olhar lá no mapa da página anterior, certo? E aqui, porque tem esses tracinhos, né? Vamos ver. Em quais estados de grande concentração industrial coincide com alta taxa de urbanização? Desenhe uma estrela nesses estados. Então, são os estados onde tem, além de ter concentração industrial, grande número de indústrias, também vai ter uma alta taxa de urbanização. Vão ter os dois. Olhem lá no mapa da página anterior que vocês vão encontrar a resposta. Como se caracterizam a distribuição industrial e a urbanização no estado onde você mora? Vocês vão olhar lá no estado da Bahia e vocês vão procurar as informações lá. Como é que a distribuição industrial é alta, é baixa e a urbanização? Então, vocês também vão olhar lá na página anterior. E o que vocês vão fazer aqui onde tem esses tracinhos? Vocês estão vendo que tem uma bolinha e tem um tracinho? Então, aqui tem o nome dos estados, ó. Por exemplo, Bahia. Qual é o nome da capital da Bahia? Como é o nome da capital do nosso estado?
Então, vocês vão fazer o que agora? Vocês, nesses tracinhos, vocês vão colocar o nome das capitais, certo? Tia, e aqui? O Distrito Federal não tem capital. Vocês vão escrever o próprio nome. Quer dizer, o próprio nome não. Quem é que está aqui dentro do Distrito Federal, que é a capital do Brasil? Brasília, não é? Então, aqui vocês vão escrever o quê? Brasília, certo? Que é a capital do Brasil, mas está localizada dentro do Distrito Federal. Mas tem a capital do estado de Goiás. Qual é? Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro. Vocês vão colocar o nome de todas as capitais. Vocês vão pesquisar e colocar o nome de todas as capitais, certo? Vamos lá para a página 112. Vamos passar aqui para a página 112. Pequenos povoados deram origem a muitas cidades. Outras foram planejadas, isto é, construídas a partir de um projeto, como Brasília, que fica no Distrito Federal. Então, Brasília não existia, ela foi projetada, tá? Ela foi idealizada e construída, né? Porque muitas cidades eram pequenos povoados que foram crescendo e se tornaram cidades. Outras não existiam e foram projetadas, foram criadas e construídas, certo? Idealizadas e construídas. Que é o caso de Brasília, de Palmas. Deixa eu levantar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Então, ó, Brasília está aqui, ó, no Distrito Federal, tá vendo? Ó, Brasília, Distrito Federal. Nós temos o exemplo de Palmas, que fica no estado do Tocantins, que é essa cidade aqui, que ela foi projetada. Nós temos Goiânia, em Goiás. Deixa eu te levantar para mostrar aqui para vocês. Certo? Essa cidade aqui. E nós temos também Belo Horizonte, que é a capital do estado de Minas Gerais. Também foi uma cidade projetada, tá? Nós temos também como exemplo outras cidades, tá? Que foram também planejadas, podemos citar Aracaju, que fica aqui no estado de Sergipe, que é a capital do estado de Sergipe. Nós temos Teresina, no Piauí, aqui, ó, a capital do Piauí, Teresina, ela também foi planejada. Maringá, que fica no estado do Paraná, não é a capital, é uma cidade que fica aqui no estado do Paraná. E nós temos Erechim, que fica no Rio Grande do Sul, que fica nesse estado aqui, que também não é a capital do Rio Grande do Sul, mas fica aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? Existem outras cidades, a tia só citou algumas, tá? Para complementar essa informação, certo? E aqui nós encerramos, tá? A explicação, né, do assunto de hoje. Façam as atividades, tá bom? Todas as páginas que vocês precisaram responder, vocês encontram lá na agenda, tá bom? Façam atividade, prestando atenção, olhando os mapas, os gráficos direitinho, que faremos a correção na próxima aula, tá bom? Fiquem bem, um grande beijo da tia Pri e até a próxima aula.